Olá! Lembrado anualmente em 31 de maio, o Dia Mundial Sem Tabaco foi criado pela Organização Mundial da Saúde para alertar as pessoas sobre as mortes e as doenças relacionadas ao tabagismo. De acordo com uma pesquisa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o SUS gasta, em média, 125 bilhões de reais por ano para tratar pacientes com doenças causadas pelo cigarro. Para falar sobre o assunto, eu conversei com Paulo César Correia, que é médico pneumologista e coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. O Paulo também é professor do Departamento de Medicina da UFOP. Vamos conferir a entrevista. Professor, muito obrigada por aceitar o convite da TV e da Rádio UFOP, viu? É um prazer estar com vocês. Acho que a universidade tem um papel muito importante a desempenhar em tantos setores. A educação da população, de uma forma geral, é um deles. Muito obrigado pelo convite. Para a gente começar, professor, explica para a gente a importância da mobilização internacional para o Dia Mundial Sem Tabaco. Dia Mundial Sem Tabaco foi uma data estabelecida em 1987 pela Organização Mundial de Saúde para unificar o controle do tabagismo no mundo. A Organização Mundial de Saúde percebeu que as companhias de tabaco tinham se globalizado, e aí ela resolveu ter uma estratégia para também lidar, trabalhando com o mesmo tema em todos os países de forma uniforme, de forma que a Organização Mundial de Saúde emana vídeos, documentos, manual de orientações. Por exemplo, este ano o tema a ser trabalhado é plante comida e não tabaco. Então, ele demonstra os vários efeitos negativos que a plantação de tabaco tem. Ela consome muito o nitrogênio do solo, desmatamento, os impactos ambientais e também do ponto de vista de segurança alimentar, que é uma coisa que o brasileiro, infelizmente, voltou a viver. Então, a gente teve o CONSEA desmobilizado no governo anterior e agora o Conselho de Segurança Alimentar está de volta. E realmente, assim, plantar alimentos é uma questão de segurança. Então, é um objetivo da Organização Mundial de Saúde conseguir globalmente que pelo menos 10 mil fumicultores deixem de plantar tabaco e passem a plantar comida. Professor, o cigarro é um dos principais fatores de risco para o câncer e outras doenças graves, não é mesmo? Exato. O tabagismo é a primeira causa de morte prevenível no mundo, e o tabagismo passivo a terceira causa. O tabagismo, quem fuma, quem está se expondo à nicotina, é uma caderneta de poupança de doença. Então, vai desde as doenças cardiovasculares, como angina, infarto, os derrames, vários tipos de doenças pulmonares, como o DPOC, aumento das infecções virais, aumento da suscetibilidade, ou seja, da propensão a adquirir tuberculose e até aumenta a mortalidade por tuberculose, de modo que o cigarro não é uma coisa segura, nem o cigarro tradicional e nem os novos cigarros que estão sendo colocados como cigarros bonzinhos, o cigarro de tabaco aquecido e os dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos no Brasil como cigarros eletrônicos. Professor, o senhor falou aí dos cigarros eletrônicos. Esses tipos de cigarros, eles estão no centro da preocupação global, né? Exatamente. Por quê? Os cigarros eletrônicos, eles têm os mesmos riscos do cigarro convencional, mas têm também novos riscos, como a inalação de metais e a doença respiratória aguda grave, chamada de EVALI, que matou dezenas, centenas de pessoas em todo o mundo. Essa doença ficou meio escurecida, né? Ficou sem muita ênfase, porque o seu quadro é muito semelhante ao da Covid-19. Então, vários pacientes que tiveram Covid-19 poderiam estar, de fato, apresentando EVALI. Um outro aspecto é que a indústria fez uma propaganda que os cigarros eletrônicos seriam bozinhos, que seriam apenas vapor de água. Então, essa disseminação de mitos trouxe curiosidade pelo cigarro eletrônico, até mesmo para pessoas que não fumavam cigarro convencional. E outro aspecto é que as pessoas, os jovens que começam a fumar hoje em dia, a iniciação é feita pelo cigarro eletrônico. E os estudos têm mostrado que aumenta em 3 a 4 vezes, portanto, triplica ou quadruplica a chance de iniciar e utilizar de forma contínua
o cigarro combustível tradicional. Então, o cigarro eletrônico não é bonzinho, além de abrir a porta para várias doenças, novas doenças, inclusive, e também para o uso do cigarro convencional. E, professor, o Brasil tem avançado no combate ao tabagismo, mas mesmo assim, quase 10% da população brasileira é fumante, né? Ainda vivemos uma epidemia causada pelo cigarro? Sim, se a gente olhar o conceito de epidemia, nós ainda vivemos uma epidemia extremamente preocupante. Uma epidemia que vem sendo disseminada agora no século XXI com novas estratégias da indústria, que é a utilização de pessoas em redes sociais, de influencers, que tem disseminado esses mitos. Então, é grande a preocupação. O tabagismo convencional, a gente começou a cair a prevalência, ou seja, a porcentagem das pessoas que fumam, mas houve uma curiosidade e a experimentação nos cigarros eletrônicos. Embora a gente ainda tenha um número de prevalência de cigarro eletrônico relativamente pequeno no Brasil, em termos da população geral, não chega a 2,5%, é bastante preocupante, exatamente pelo fato desses dispositivos terem alto teor de nicotina, e a pessoa, então, terá muito mais dificuldade de largar esses dispositivos do que os cigarros tradicionais. E o tabagismo é uma doença, né? O tabagismo em si é uma própria doença, né? A dependência à nicotina é codificada na Classificação Internacional das Doenças como CID-F17, e do CID-F17, a nicotina, a gente poderia dizer que é uma das adicções ou dependências químicas mais difíceis que nós temos. Ao contrário de outras drogas, que a pessoa utiliza a droga e fica sob o efeito dela durante 2, 4, 6 ou 8 horas, o cigarro, a pessoa fica, depois que começa a fumar regularmente, diariamente, ela fica 24 horas por dia exposta à nicotina. Então, nenhuma droga a pessoa está exposta a ela 24 horas por dia, além de ser uma droga com alto poder de provocar dependência. Toda droga que é fumada, gente, é uma droga que chega rápido ao cérebro, e chegando rápido ao cérebro, além da capacidade da nicotina de causar dependência, que é alta, a via de administração, que é pelo cigarro, é uma via muito eficaz em provocar dependência. Então, a nicotina, a gente tem chamado hoje em dia de nicotismo, porque a indústria do tabaco tem dissociado o tabaco da nicotina. Ou seja, a nicotina também tem os efeitos cardiovasculares da nicotina são bastante importantes, assim como o monóxido de carbono no cigarro tradicional, mas no cigarro eletrônico nós temos as partículas ultrafinas que também trazem risco cardiovascular. Então a nicotina não é boazinha, a nicotina sim tem um monte de problemas, e a nicotina tem também substâncias cancerígenas que são derivadas dela, como NNN, NNK e outras nitrosaminas. E, professor, para a gente terminar, para os fumantes que estão nos assistindo, né, e querem deixar o vício, como buscar ajuda? Então, a primeira coisa é procurar um profissional de saúde que seja qualificado. A maioria das pessoas precisam de 5 a 7 tentativas para poder parar de fumar. Entretanto, muitas vezes a pessoa fica batendo cabeça sozinha. A gente costuma brincar que o neném nasce, quando a mulher vai ter o parto, com anestesia ou sem anestesia. Só que com anestesia muito melhor. De uma forma bastante didática, eu diria que o tratamento do profissional de saúde é uma anestesia. Ele vai transformar um processo desconfortável de ficar sem uma droga que você ficou exposto 24 horas por dia, durante não sei quantos anos, num processo mais fácil. Então, o médico estabelece estratégias para poder parar, se essa parada vai ser uma parada de uma vez só, chamada de parada abrupta, ou vai ser aos poucos, chamada de parada gradual. Ele vai treinar habilidades, manejo de fissuras, tem toda uma forma que esse acompanhamento é feito, usando terapia cognitivo-comportamental, entrevista motivacional, vai te receitar remédios que vão diminuir o desconforto da síndrome de abstinência. Então, esse tratamento feito com um profissional de saúde, ele é muito bem sucedido. E não desanime se você não der certo a primeira vez. Existe um aprendizado com a primeira vez, o que não deu certo, a gente programa uma nova terapia e um novo tratamento, e a gente faz com você esse tratamento, e da próxima vez as chances de dar certo são muito maiores. Vá tentando, que uma hora você consegue parar. Ótimo, professor. Muito obrigada pelas explicações e pela entrevista aqui para a Rádio e para a TV UFOP, viu?
Eu que agradeço, muito obrigado. Então, sempre um prazer estar contribuindo na nossa universidade. Muito obrigado. Em Minas Gerais, 407 municípios oferecem tratamento gratuito a pessoas tabagistas, com base no Programa de Cessação do Tabagismo do Ministério da Saúde. Em Ouro Preto, as ações são coordenadas pela Atenção Primária à Saúde. Quem tiver interesse em parar de fumar pode procurar as unidades de saúde dos bairros Bauxita, Morro Santana, Saramenha, São Cristóvão e Padre Faria, isso na sede. Já nos distritos, quem pretende abandonar o vício pode ir às unidades de saúde de Antônio Pereira, Amarantina, Cachoeiro do Campo e Santa Rita. Os médicos e enfermeiros de todas as UBSs estão aptos a fazer uma avaliação para propor tratamento individual ou coletivo aos fumantes. Cuide da sua saúde, pare de fumar e viva mais e melhor. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.